tornar o ambiente de trabalho um lugar onde as pessoas se sentem seguras emocionalmente? O que é segurança psicológica no ambiente de trabalho? São perguntas importantes, né? A saúde mental é algo de extrema relevância para a qualidade de vida de todas as pessoas, mas geralmente a gente tem medo de falar sobre saúde mental no trabalho. Tem medo de perder o emprego até. Doutora Alexandrina, como é que a gente pode abrir esse diálogo? Como é que os gestores podem se mostrar abertos a conversar sobre saúde mental com seus colaboradores? O primeiro passo, Daiane, para que a gente possa vencer isso é, na verdade, vencer o estigma e o preconceito. Mostrar que, assim como falamos de diversos assuntos, falar também da minha emoção, da minha tristeza, da minha ansiedade, do que eu estou passando, seja em casa, seja principalmente no ambiente de trabalho, o gestor, os colegas, os parceiros têm que ter uma escuta possível de partilhar com aquela pessoa, dizendo que ela está sofrendo, que estamos entendendo e que é importante. Porque o ambiente psicológico ali, a estrutura emocional, vai favorecer até com que a pessoa entre em equilíbrio dentro do ambiente de trabalho e com isso vai aumentar o desempenho. Então, muitas vezes as pessoas deixam de falar, têm medo de perder o trabalho, por causa da retaliação, por causa de um bullying, por causa de um assédio, por causa de crítica, de comentários que muitas vezes vai ser deletério, tanto para a pessoa que está adoecida, quanto para os outros colegas, porque às vezes no grupo não é só um, às vezes tem mais pessoas que estão doentes e a gente precisa olhar para o conjunto todo. Então, sem dúvida, é permitir falar sem crítica, sem censura e com uma compreensão muito grande do sofrimento do outro. Doutora Alexandrina, muitas vezes a gente não se sente confortável, né, de se abrir, de falar de emoções no ambiente de trabalho. É uma coisa nova, né? A gente está fazendo esses vídeos especiais sobre saúde mental no trabalho e muito pouco se falava sobre isso, né? Agora, o que seria então uma segurança psicológica no ambiente de trabalho? Como é que seria um ambiente de trabalho em que as pessoas se sentem psicologicamente seguras? O primeiro ponto para essa segurança psicológica é nós temos alguém que tenha aí a habilidade de ter o gerenciamento do controle disso, que é o gestor, que é o líder, que ele vai ter que liderar essa equipe, perceber quais pontos são bons, importantes naquela pessoa, quais pontos é na outra pessoa, como distribuir o trabalho, como fazer isso de modo que haja conversa, comunicação, com tranquilidade. Eu posso ter feito uma tarefa errada, mas a minha chefia chega para mim, Alexandrina, olha, é importante que você refaça isso, porque nós sabemos que você pode fazer um pouco melhor do que está aqui. Isso vai fazer até com que eu me dedique mais e não ao contrário, eu me retrair, ficar com medo porque eu fui chamada a atenção. E nunca chamar atenção na frente de terceiros, chamar atenção às vezes de modo individual e muito tranquilo, porque essa parceria, essa coisa da liderança para com os seus subordinados é fundamental para o ambiente psicológico. Doutora Alexandrina, 6 fatores são cruciais para a gente desenvolver um ambiente de trabalho com segurança e eu gostaria de falar de cada um desses 6 fatores. Vamos começar pelo primeiro, que é o exemplo da liderança, certo? Sim, que é isso que a senhora estava explicando. Exatamente isso. Então, veja bem assim, o líder, ele vai acabar sendo o exemplo para todos os outros funcionários. Muitas pessoas assim, faz o que eu faço, o que eu mando e não o que eu faço. E não é verdade. Faz o que eu faço, é pelo exemplo. O exemplo é a melhor forma de ensinar e o exemplo, ele contamina a todos. Porque se você faz um gesto, você está dando exemplo, seja para uma criança, seja para um trabalhador, seja para seu parceiro, para quem for. É importante o exemplo vir justamente, principalmente dos líderes. Como falam da gente para os nossos filhos, né? O exemplo, eles não vão fazer o que a gente manda, eles vão fazer o que eles veem a gente fazendo. Sim, porque há uma tendência, né? O que a gente chama o contágio da imitação. Daquilo que se vê, a gente tende a multiplicar, a repetir. Por isso que o líder tem que ser o exemplo maior dentro do setting de trabalho. Segundo fator que é crucial no desenvolvimento da segurança psicológica no trabalho é a comunicação assertiva. O que é uma comunicação assertiva?
comunicação assertiva é eu falar de modo eu apontar as coisas positivas que a pessoa tem. Eu não apontar só o defeito, só a crítica, só desmerecer a pessoa. Olha, isso não está legal, mas olha, isso saiu excelente, esse trecho eu gostei muito, nós vamos aproveitar esse pedaço. Quer dizer, de modo com que eu aumente os méritos daquela pessoa, mas eu não deixo de apontar também onde ela não foi bem, mas de modo que a assertividade é levantar a peteca para que a pessoa se sinta bem nesse ambiente de trabalho. Terceiro fator muito importante é a confiança. E a confiança, nós temos aí 2 aspectos. Primeiro, eu confiar que se eu posso falar com você de algum problema meu, alguma deficiência minha do ponto de vista emocional. Eu tenho que sentir confiança para que eu me abra e fale com você. Mas a outra confiança é de que o gestor tem que ter sobre o meu trabalho, o meu desempenho. Ele me dar uma tarefa porque ele confia na minha capacidade de execução daquele trabalho, daquela tarefa, daquela importância que ele dá ao trabalho e que eu também com certeza vou dar. Então a confiança vai fazer com que o ambiente de trabalho fique superior do ponto de vista psicológico e também do ponto de vista funcional para que o trabalho saia da melhor forma. Da mesma forma, os erros, né? O outro ponto muito importante. Ter um ambiente em que eu posso errar e sinto que sou acolhido se eu erro, também é muito importante. Este é fundamental. Quem não erra, né? Como diria, que atire a primeira pedra quem nunca cometeu erro. E é importante que a gente pense assim, errei, mas eu posso consertar, que está ligado ao anterior da confiança. No sentido, você não fez isso direito, mas eu sei que você tem capacidade e competência para fazer melhor. E sem que a gente possa, né, por causa de um erro, diminuir a pessoa, minimizar, deixar ela de lado, abandonar o trabalho, passar para outra pergunta. Então, tudo isso vai fazer com que, de modo assertivo, a minha chefia elabore como vai lidar com os meus erros. Doutora Alexandrina, gostaria de falar agora sobre o quinto ponto, que é treinamento e desenvolvimento. Veja bem, nós temos aí um período bastante delicado que pós-pandemia muitas pessoas foram colocadas em cargos, funções, sem o devido treinamento e conhecimento de determinadas atividades. Então, o treinamento, o reconhecimento é importante para que a pessoa possa deslanchar com tranquilidade e executar as tarefas pedidas. Se não fizermos esse treinamento, esta balização para que a gente possa melhorar a performance do trabalhador, nós vamos ter problemas. E isso pode trazer um ambiente não muito legal do ponto de vista psicológico e até executivo. Doutora Alexandrina, e o sexto fator é o reconhecimento. Muitas pessoas falam que no ambiente de trabalho só recebem as críticas e os erros apontados. Então, reconhecer quando a equipe, o colaborador, fez algo bom é fundamental. Sim, veja bem, se eu sou reconhecida pelo que eu fiz, pelo trabalho que eu entreguei, pela ideia nova que eu tive de trabalho, pela forma com que eu apresentei uma solução para uma situação, tudo isso vai fazer com que venha de encontro ao meu emocional e eu me sinta valorizada, não só pela chefia, mas pelos meus pares que estão à volta. Então, o reconhecimento é importante. O que às vezes acontece, Daiane, é que não há reconhecimento porque há uma certa insegurança da chefia, dos superiores, e se ele reconhecer, é como se ele estivesse dando ponto para a pessoa que executou e ele tivesse ponto negativo. Não. Só dá reconhecimento quando a pessoa sabe que a pessoa deu o máximo. Se eu sei que ela deu o máximo, é porque eu conheço o máximo. Então, eu não me sinto inferior ao eu reconhecer o valor do outro. Pelo contrário, os dois estão sendo valorizados. E isso no mundo corporativo é muito presente e a gente precisa saber fazer essa diferenciação. Doutora Alexandrina, eu acho muito interessante porque é um assunto muito novo e a gente ainda não sabe direito como assim segurança psicológica. As empresas ainda não falam muito sobre isso, os gestores não sabem direito como lidar com isso. Então explica pra gente quais são as vantagens que a segurança psicológica traz para o ambiente de trabalho e para o grupo.
Veja bem, assim, há muitos anos atrás se falava muito da doença do movimento repetitivo, o LER. E o funcionário tem que parar 10 minutos, fazer exercício, movimento contrário. Todo mundo achava absurdo, achava uma coisa sem sentido, era perda de tempo. Hoje sabe-se que tem um quadro muito doloroso e que os exercícios minimiza e faz com que a pessoa não desenvolva LER. O mesmo movimento nós estamos vendo agora para o emocional, com a saúde mental. Isto é tão importante e talvez até mais importante do que o físico, porque se meu mental está bom, meu físico vai estar bom. Se meu mental não está bom, não vai estar. E como é que nós vamos fazer isso? Com todos esses itens que nós comentamos sobre a liderança, sobre o comprometimento do funcionário e do líder, da equipe, de não ter aí preconceito, estigma, assédio, bullying com as pessoas, para que as pessoas possam falar com tranquilidade. E se eu não sei uma tarefa, eu vou pedir para o meu colega. E meu colega pode falar, agora não dá, Alexandrina, mas daqui a pouquinho eu te explico. Aí eu posso ir para um outro e falar, olha, eu fiz isso desse jeito, eu dou a ideia para que ele melhore a atividade nele. Então, tudo, se houver um espírito de colaboração, comprometimento e sem parcimônia de isso vai me diminuir ou vou ficar melhor, nós vamos ver que o ambiente de trabalho vai transcorrer com naturalidade e o rendimento da equipe vai ser maior. Nós vamos voltar a ter o elemento chamado equipe, não mais aquele um por um, que é um competindo contra o outro, mas se a gente tiver uma equipe e uma boa liderança, nós vamos vencer os concorrentes que estão do lado de fora da empresa e não dentro da empresa tendo concorrência. Isso é fundamental e faz parte do ambiente psicológico. Eu acho que também um fator muito importante, né, da segurança emocional no trabalho também é a gente entender que seremos cobrados, né, que os nossos gestores vão apontar erros, vão cobrar resultados e a gente precisa de alguma forma estar preparado emocionalmente para receber a crítica, para aceitar a crítica, aceitar no que nós não somos bons. E como é que a gente se prepara para isso? É duro receber a crítica, né? Não. Pelo contrário, Daiane, se a pessoa tem um líder no grupo, se ela recebe um feedback positivo, se ela recebe com responsabilidade, se ela é elogiada, na hora que vem uma crítica, ela vai receber bem, porque ela recebeu outras coisas. Agora, se só vem crítica, se só vem comentário denegrindo o meu trabalho, a minha imagem perante meus colegas e perante meu próprio chefe, a crítica não é boa. Aí está sendo destrutiva. Mas se eu tive as outras coisas, como a gente mencionou, a crítica vai ser muito bem-vinda, porque eu estou percebendo que a minha chefia, meus colegas, meus pares estão querendo o meu crescimento. Eu só posso crescer a partir do momento onde é apontado o meu erro, a minha falha, para que eu melhore. Agora, se só vem crítica, só vem crítica, só vem crítica, claro que a gente desanima, deprime e adoece. Então, a crítica ela é construtiva quando ela faz parte de outras coisas positivas dentro do ambiente de trabalho ou mesmo fora, em casa, na escola, qualquer lugar. A crítica ela é bem-vinda quando ela vem no momento oportuno e de modo adequado, e não no modo de inferiorizar o trabalhador. Perfeito. Doutora Alexandrina, muito obrigada. E, de novo, falo para você, não esqueça, saúde mental no trabalho não é frescura. Ouvir e falar também é cuidar.